Vamos lá, então, começar a nossa revisão. Vamos lá. Propriedade de potência. Lembrando, o que é uma potência? O que é uma potência, pessoal? Professora, a senhora está compartilhando tela? Tá aparecendo aí, não? É porque está tudo preto no meu. Tá Peraí, aparecendo. não, foi. Apareceu? Deu, pra mim apareceu. Então tá. Então vamos lá. Propriedade de potência. Primeiro, o que é uma potência? O que vocês lembram que é uma potência? Professora, é um número que leva um número inteiro? Mais ou menos isso. Mas assim, se a gente for falar matematicamente, o que é uma propriedade? O que é uma potência? Tá dando, professora. Tá dando, professora. O que é uma potência? É uma multiplicação de fatores iguais. O que a colega falou não está errado. Mas matematicamente, a potência é uma multiplicação de fatores iguais. Por quê? Porque, por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2. Isso daqui em potência vai ficar como 2 elevado ao cubo. Certo? Então, Sim. isso é uma potência. Potência é uma multiplicação de fatores iguais, de números iguais. Então, para ser potência, tem que ser números iguais. Tá? Tem que ser multiplicação de números iguais. Por exemplo, 3 vezes 3 vezes 3, 3 ao cubo. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 4 elevado à quarta potência, assim por diante. Isso é uma potência, é uma multiplicação de fatores iguais. Certo? Aí a gente entra nas propriedades de potência, ok? O que seria uma propriedade de potência? Propriedade é quando a gente trabalha com operações. Multiplicação, divisão, soma, subtração, que é aí que entra as propriedades, é onde eu vou unir a potência. Como assim, Érica? Por exemplo, na primeira aqui eu tenho multiplicação de potências de mesma base. O que eu faço? Conserva-se a base e soma os expoentes. Exemplo, alguém me fala um número aí? Fala um número aí pra mim. 4. 7. Vamos lá, vou colocar 4 aqui, vou colocar uma potência 7. Se é de mesma base, tem que ser o 4 de novo. Vou colocar o 4 aqui. Alguém fala outro número aí? 5. 4. 2. 5. O primeiro que falou foi 5. Então, vamos lá. 5. Eu tenho uma multiplicação de mesma base. O que é mesma base? É o número que está embaixo aqui, ó. Tá vendo que o número que está embaixo não é o 4? São mesma base, é o mesmo número. Quando é uma multiplicação de mesma base, de mesmo número, eu conservo a base, que é o 4. Conservo a base. Somos expoentes. 7 mais 12. mais 5. Então, vai ficar 4 elevado a quanto? A 12. 4 elevado a 12. Isso é uma propriedade de potência. É a multiplicação de bases iguais. Conserva a base, soma os expoentes. Então, eu tinha 4 elevado a 7 vezes 4 elevado à quinta potência. Então, ficou 4 elevado a 7 mais 5, que é igual a 4 elevado a 12. Então, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Aqui vocês vão lembrar pro resto da vida de vocês, tá? Conserva a base, soma os expoentes. Até aí tá tudo bem? Sim. Sim. Então Sim. tá. Então vamos para a próxima propriedade, que é a divisão. A divisão é o inverso da multiplicação, certo? Todo mundo concorda que a divisão é o inverso da multiplicação? Sim. E qual que é o inverso da soma? Subtração. Subtração. Então, eu vou colocar essa mesma aqui, tá? Só que eu vou colocar divisão agora. 4 elevado a 7 dividido
por 4 elevado a 5. Se a multiplicação é o inverso da divisão, então a soma é o inverso da subtração. Então, quando é uma divisão, eu vou conservar a base e faço o que com os expoentes? Você subtrai. Subtraio. Conservo a base, subtraio os expoentes. 7 menos 5. Quanto que é 7 menos 5? 2. 2. Então, ficou 4 elevado ao quadrado. Ok? Então, não se esqueça. Quando é Professora, Sim. então sempre quando é divisão vai subtrair os expoentes e quando é multiplicação vai somar os expoentes. Isso. Quando a base for igual. Quando o número de baixo for igual, tá bom? Tá. E quando não for, professor? Quando não for, você tem que resolver cada um. Por exemplo, eu ia resolver aqui o 4... Um exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Vou colocar aqui na multiplicação. Quando não for igual. Por exemplo, 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Tem a mesma base? Não. Não, né? Um é 2 e o outro é 3. Não é a mesma base. Quando são bases diferentes, aí eu tenho que resolver a potência. Resolvo para depois multiplicar. 2 ao quadrado é quanto? 2 vezes 2? 4. 3 ao cubo. 3 vezes 3? 9. 9. 9 vezes 3? 27. 27. Então, eu resolvo cada potência. Agora, eu faço a multiplicação entre eles. 4 vezes 27, 108. Ok? Quando é diferente, aí você tem que resolver cada potência para depois fazer a multiplicação ou a divisão. Agora, Ok, quando for igual, você usa a propriedade de potência. Até aí, tudo bem? Sim. Tá. Aí eu vou falar um negócio pra vocês aqui. Vou perguntar na verdade. Deixa eu só ver só quem tá querendo entrar aqui, porque já passou do horário. Não aceito mais. Vocês têm que ter noção disso. Tem horário pra entrar na aula. Vamos lá. Se fosse na escola, vocês iam ficar de fora. 4 elevado a 7 sobre 4 elevado a 5. E ficou parecendo 45. Peraí. Vamos lá. Isso daqui é a mesma coisa, essa fração é a mesma coisa dessa divisão? Professora, eu acho que sim. É a mesma coisa, só que eu acho que só muda a forma de... Forma de escrever, né? Vamos supor assim, né? Sim. A mesma coisa. Pessoal, quando a gente tem uma fração, a gente tem uma divisão, tá? Quando a gente tem uma fração, a gente tem uma divisão. Então, a gente resolve do mesmo jeito. Se são bases iguais, conserva a base, subtraio os expoentes da mesma forma, viu? Quando tá em fração, quer dizer que é uma divisão. Eu faço da mesma forma se tiver bases iguais. Ok? Pergunta sobre divisão de potência de mesma base. Ninguém tem nenhuma pergunta? Não, professora, por enquanto não. Então vamos lá. Aí a gente vem para a terceira propriedade. Potência de potência. Conserva-se a base, multiplica os expoentes. Vamos lá. Conserva-se a base, multiplica-se os expoentes. Como assim? O que é uma potência de potência? É quando eu tenho duas potências.
Eu faço os sinais aqui como se eu estivesse dando aula para vocês mesmo, pessoalmente. Vamos lá. Alguém fala um número aí. 4. 6. 3. 9. Vamos lá. Escutei o 4, o 3 e o 6. Vou usar os 3 aqui. 4, 3 e 6. É uma potência de potência. Eu tenho duas potências. Tenho 3 aqui elevando 4 e tenho 6 aqui elevando o parênteses inteiro. Então, eu tenho uma potência de potência. Quando eu tenho uma potência de potência, eu conservo a minha base, que é 4, certo? Conservo a base. Multiplico os meus expoentes. Os meus expoentes, né? 3 e 6, então vai ficar 3 vezes 6. Quanto que é 3 vezes 6? 18. 18. 18. Então vai ficar 4 elevado a 18. Érica, preciso multiplicar o 4 18 vezes? Não, né, gente? Aqui a gente só está trabalhando propriedade de potência. Você só tem que utilizar a propriedade. Você utilizou a propriedade, conservou a base, multiplicou os expoentes. Resolveu aqui. Ficou 4 elevado a 18. Perguntas? Não, professora, deu pra entender. Tá. Aí agora aqui já é diferente um pouquinho. Multiplicação de bases diferentes elevada ao mesmo expoente, tá? Multiplica-se a base e eleva... Multiplica-se a base e eleva o expoente respectivo. Vamos lá. Vou colocar aqui, vou colocar 4, 7 aqui, bases diferentes, mesmo expoente, vou colocar 3. Então, ficou 4 ao cubo vezes 7 elevado ao cubo. O que que eles têm em comum aqui? A base ou o expoente? Expoente. O expoente. O expoente é igual, certo? Se o expoente é igual, a gente faz o quê? Multiplica-se as bases e conserva o expoente. Tá vendo que é diferente? Lá na de cima, lá na primeira, a gente colocou as bases iguais. Aqui as bases são diferentes, o expoente é igual. Então, eu faço o quê? Multiplica-se a base. 4 vezes 7 é quanto? 28. 28. 28 elevado a 3, porque é o expoente em comum. Então, fica 28 elevado a 3. Ok? Ok. Professora, Sim, Elise. eu tô no telefone da minha mãe e aí eu vou mudar pro computador. Eu tô pedindo pra participar agora. Aí eu vou sair daqui. Tá, vou lá aceitar, peraí. Pronto. Então, ficou quando os expoentes são iguais e a base é diferente, multiplico-se a base, conservo o expoente. Para a divisão, é a mesma coisa, só que eu vou dividir em vez de multiplicar, né? Eu vou fazer a operação. Por exemplo, deixa eu colocar números que são divisores aqui para ficar mais fácil para vocês. Vou colocar 36 elevado a 4 dividido por 6 elevado a 4. O que eles têm em comum? 4. O expoente. O expoente, né? Então, eu conservo o expoente e divido a base. 36 dividido para 6? 6. 5. 6. Sim. 6 elevado a 4. Tá? Então, vocês têm que reparar, pessoal, o que as potências têm em comum. Aqui, ela tinha o expoente. Lá em cima, já tem a base. Então, eu vou mexer, vou deixar a base e fazer a operação com expoente. Lá embaixo, que a gente acabou de fazer, eles têm em comum expoente. Então, eu vou mexer com a base e conservar o expoente. Tá bom? Sim. Ok. Então, vamos lá.
Aqui, propriedade 6 é a última de potência que a gente vai trabalhar, estamos trabalhando. Quando a potência muda de posição em uma fração, vai de numerador para denominador, ou de denominador para numerador, muda-se o sinal do expoente. O que ele quer dizer? Vamos lá, vou dar 2 exemplos aqui para vocês. Vou colocar o 2 elevado a menos 3. E aqui embaixo eu vou colocar 1 sobre 4 elevado a menos 5. O que essas potências têm diferente das outras que a gente estava trabalhando? Que o de baixo, ele tá elevado, tinha que ser o de cima. Que a potência está negativa. A gente só estava trabalhando com potência positiva, não é? Sim. Aqui a potência está negativa. Érica, quando a potência está negativa, o que a gente resolve aqui? Aí eu pergunto para vocês. Se eu tivesse só o 2 elevado a 3 positivo, 2 elevado a 3 positivo, eu falasse aqui para vocês. Resolva a potência. O que vocês iriam fazer? Multiplicar o 2 pelo 3? Não. Multiplicar o 2 3 vezes. Multiplicar o 2 3 vezes, certo? Porque a minha potência está positiva, então eu apenas multiplico o 2 3 vezes. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. 8. Multiplico aqui, fiz, resolvi minha potência. Agora, quando está negativo, quando a minha potência está negativa, o que eu tenho que fazer? Eu posso resolver da mesma forma que eu resolvi quando estava positiva? Acho que não. Tá. Não posso fazer. E o que eu tenho que fazer? Você tem que transformar ele em positivo? Tenho que transformar ele em positivo. E o que eu posso fazer para transformar ele em positivo? Professora, se eu não me engano, quando não tem nada embaixo, é porque tem um 1, não? Isso. E aí você vai fazer bem assim. Você vai conservar a primeira fração e depois você vai colocar um em cima e embaixo? Não. Aí a gente vai fazer o seguinte. Se eu não tenho, mais ou menos isso que você quis falar. Se eu não tenho nada embaixo, eu tenho 1, ok? Eu inverto essa fração. O que estava em cima vai para baixo e o que estava embaixo vai para cima, mas com a potência positiva, tá? Eu trabalho muito, eu falava muito para os alunos, o que está no sol vai para a sombra e o que está na sombra vai para o sol. Isso. Só que aí, como a minha potência era negativa, ela vai para baixo positiva. Agora que tá positiva, eu posso fazer o que eu fiz lá, ó. Vai ficar 1 sobre 2 vezes 2 vezes 2. Agora eu posso resolver a potência. Igual a 1 sobre 8. Eu só posso resolver a minha potência, terminar de resolver a minha potência, quando o meu expoente for positivo. Se o meu expoente é negativo, eu tenho que fazer isso aí. Tenho que inverter a fração para torná-lo positivo para mim resolver a potência. Professora, e quando tem um número embaixo do 1, faz a mesma coisa? Aí agora eu vou resolver o outro agora para vocês verem a diferença. Faça a mesma coisa. O que está embaixo, né? Tá vendo? Que tá 1 sobre 4 elevado a menos 5, ok? Então eu faço a mesma positivo, coisa. né, professora? Isso, só que aí o que tá embaixo, né? O que tá na sombra vem pro sol positivo aqui, né? E o que tá lá no sol vem pra sombra. Aí eu posso resolver o meu 4 5 vezes. Tá? Que aí eu posso fazer o 4 5 vezes, que é 4. Quando eu pedi para vocês resolver a potência, normalmente eu não vou colocar esses números grandes não, tá bom? 4 vezes 4
vezes 4, vezes 4. Aí eu vou poder fazer a minha propriedade, a minha potência, resolver a minha potência. 1024. Vixe, não ganha acertar, não. Não, mas aí, normalmente, quando eu for pedir um exercício desse para vocês, eu vou pedir para vocês apenas utilizar a propriedade. Quando eu pedir apenas para vocês utilizar a propriedade, vocês vão parar aqui, ó. A resposta vai ficar aqui, ó. Tá bom? Agora, quando eu pedir para resolver a potência, por exemplo, que esse daqui é pequeno, aí vocês vão ter que fazer esses dois aqui e chegar na resposta. Mas quando é número grande assim, ó, eu só peço para resolver pela propriedade. Aí cabe isso, aí só precisam inverter. E aí, até aí, como estamos? Alguém quer que eu faça mais algum exemplo de propriedade e potência? Professora, deixa eu te perguntar. Quando os dois números é negativo, os expoentes são negativos, faz a mesma coisa, só que aí os dois números viram positivo. Isso, você inverte a fração e os dois ficam positivos, tá? Ok. Deixa eu colocar aqui um exemplo desse, por exemplo, é 2 elevado a menos 2. 3 elevado a menos 3. Tá vendo? Os dois é negativo. Só inverto, tá? O que tá embaixo vai pra cima, aí ele vai vir positivo. 3 elevado a 3, positivo. E o que tá embaixo, que tava em cima, vem pra baixo, positivo também. 2 elevado a 2, tá? Na hora que você inverte, fica positivo. Alguém mais? Dúvidas? Não. O que tá com o nome de Jéssica aí, quem é mesmo? É o Guilherme? É Samuel, professor. Gustavo? É Samuel. Samuel? Ah, tá bom. Eu tô com o celular da minha mãe, o meu tá carregando. Não tem problema não, é só pra me identificar. Eu posso ir pra radiciação? Ou alguém quer que eu faça mais alguma coisa de propriedade de potência? Que eu faço? Então, eu vou pra radiciação, que é o que a gente tá trabalhando agora. Pessoal, a radiciação é uma potência, tá? Apareceu aí na tela de vocês, radiciação? Sim. Apareceu. Sim. A radiciação é uma potência. Por que eu falo que a radiciação é uma potência? Por isso que eu falo que os conteúdos estavam interligados, tá? Um exemplo aqui. Raiz quadrada de 36. Quanto que é a raiz quadrada de 36? 6. 6. 6. Por que é 6? Porque 6 dá pra dividir com 36. Não. Porque 6 vezes 6 é 36. Porque 6 vezes 6, 6 vezes 6 é 36, certo? Eu posso colocar isso aí em potência? Pode. Como? 6 ao quadrado. 6 ao quadrado. Deixa eu fazer cada um de uma cor aqui, que aí eu acho que fica melhor para vocês identificar aqui. Peraí. Então, raiz quadrada de 36 é 6. Porque 6 vezes 6 é 36. E eu posso colocar em potência, que é a mesma coisa de 6 ao quadrado. Ok? Ok. Quando a gente estava falando ontem, que sobre anular o índice com a potência, é isso que eu queria dizer para vocês, que raiz quadrada de 36 é a mesma coisa de raiz quadrada de 6 ao quadrado. Se é uma raiz quadrada,
quer dizer que eu tenho 2 como índice. Se eu tenho 2 como índice, eu posso anular, que seria uma divisão que eu iria fazer, anular o índice com a potência, que daria 6. A mesma resposta daqui de cima, tá? Por isso que eu falo que o conteúdo de radiciação e potenciação sempre vai estar interligado os dois juntos, tá? Sempre, sempre. Porque a radiação é uma potência, tá bom? Vocês compreenderam aí? Sim. Tá. Aí a gente vem para radiação com números grandes. A gente tem aqueles números comuns que a gente já sabe de cor. Raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 16, raiz quadrada de 36, de 36, depois 49, 64, 81, 100. São números que a gente já sabe a raiz quadrada exata, porque a gente trabalha desde pequeno, certo? A gente trabalha desde sempre com essa questão de fazer essas raízes. Então, essa a gente sabe de cor. E quando é número grandes, por exemplo, como esse daqui, raiz quadrada de 512, como é que a gente resolve essa raiz? Eu expliquei em um vídeo que eu postei para vocês no YouTube. Alguém lembra? Fazendo o quê? Eu não entendi, não. Fazendo a fatoração. Fazendo a fatoração. Quem foi que falou? Ana Carolina. Muito bem, Ana Carolina. Fazendo a fatoração. Então, eu vou fatorar o 512. Para quem não lembra o que é fatorar, é aquela divisãozinha que a gente vai fazendo até chegar no 1. Ok? Vou fatorar o 512. Vamos lá. 512 dá para dividir por 2? Dá. Dá. Certo? 5 dividido para 2? Não dá. Dá e sobra. E daria por quanto? 16. Por Não, 2. por Porque dois, 2 vezes 2 é 4, né? E chega próximo. Sobrou 1. Aqui ficou 11. 11 dividido para 2. Qual é o número que eu... 5. 5. Ok? Sobrou 1 aqui. Ficou 12. 12 dividido para 2, aí já dá exato. 6. Muito bem. Aí ficou 256. 256 eu ainda consigo dividir para 2? Sim. Sim. Aí vai ficar 1, né? Eu vou fazer a divisão aqui. 1, 2 e 8. Ficou 128. 256 dividido para 2, 128. Que dá por 2. 128 dividido para 2. Por 2, né? Que dá 68. 64. Que dá por 2 de novo. Que dá quanto? Agora vocês já sabem. 64 dividido 32. Que dá por 2 de novo. Que vai dar quanto? 16. 16. Que dá por quanto? De novo, por 2, né? Vai dando por 2 até lá no final. Vai dar 8. 8. Aí depois 4, e depois 2, depois 1. Muito bem. Que dá 4. 2, que dá 2. Que dá 2. Que dá 1. Ok? Uhum. Tá ok? Sim. A fatoração... Professora, Sim. eu só não entendi. Na fatoração, a gente pode, tipo, colocar os números que sobraram do lado dos outros números? Pode. É porque eu faço a divisão assim para andar mais rápido. Mas vocês podem fazer a divisão do jeito que vocês conseguem lá. Tá. A aula aqui é rapidinho, acaba. Então, vamos lá. Fatorei. A fatoração só termina quando a gente chega no 1. Cheguei no 1, fatorei. Aí, agora eu venho aqui. Raiz quadrada. Se é raiz quadrada, quem é o meu índice? Qual é o número que é o meu índice? Qual é o número que tá aqui na raiz aqui, ó? 2? 2. Se é raiz quadrada, eu tenho um 2. Então, eu vou juntar os números que deram aqui de divisores, tá vendo? Eu vou juntar esses números aqui de 2 em 2. Então, vai ficar 1 aqui, 2 aqui,
3 aqui. 4 aqui. Vai, tá faltando um. Pera aí, pessoal, rapidinho. Eu fiz certo? 1, 2, Não é o último não, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pera aí, tem algo errado aqui. 512, 256, 128, 64, 32, 16, ok. 8 por 2, 4 por 2, 2, 2 por 2, 1. Vai, tá certo, vai ficar 1 dentro da raiz mesmo. Vai ficar 1 dentro da raiz mesmo. Vamos lá, então. Então, eu vou juntar de 2 em 2. Juntei de 2 em 2, sobrou 1. Tá vendo que sobrou 1 aqui? Sim. Então, esse Sim. 1 aqui vai ficar sozinho. Deixa eu aumentar aqui minha raiz, porque aqui vai ficar pequeno. Vamos lá. Então, eu vou colocar isso dentro da raiz aqui, ó. 2 ao quadrado. Se eu juntei de 2 em 2, vai ficar 2 ao quadrado. 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 Ok? Sobrou 2 lá. Então, eu vou colocar isso dentro da raiz. 2 ao quadrado. Vezes 2 ao quadrado. São 4 2 ao quadrado, tá? Vezes 2 ao quadrado. E o 2 sozinho lá. Pronto. Coloquei isso dentro da raiz. É minha fatoração. Ok? Então, agora, quem eu posso tirar das raízes aqui? Quais são os 2 que eu posso tirar de dentro da raiz? Todos os 4 primeiros. Os 4 primeiros, porque estão elevados a? 2. Estão elevado a 2. Então, eu posso tirar os 4 primeiros. Ah, é porque eu acho que era para me ter feito raiz cúbica aqui, mas agora vai ficar raiz quadrada. Achei meu erro aqui. Então, vamos lá. Então, eu posso tirar... Vou botar de outra cor, porque esse não tá aparecendo. Tirar os meus 2 para fora. Todos que tem expoente 2, eu posso tirar para fora. Então, vai ficar 1 dentro da raiz, ok? Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 raiz quadrada de 2. Posso fazer essas multiplicação aqui? Sim. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16, né? Então, raiz quadrada de 512 é 16 raiz quadrada de 2. Tá? É porque aqui eu esqueci de colocar que era raiz cúbica. Se fosse raiz cúbica, ia dar certinho. Mas aí deixa assim mesmo, já que eu coloquei raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 512, certo? 16 raiz quadrada de 2. Sempre que tiver número grande, a gente fatora, tá bom? Tá bom. Eu vou fazer... Professora, Sim. em questão da fatoração aí, quando for número ímpar. Tipo lá, 513. 513. Aí você vai ver qual é o número que divide 513. Se é 2, 2 não dá porque é par, né? 3 divide. Aí você vai testando até você chegar no primeiro que divide, tá? Na fatoração a gente trabalha assim, a gente começa com o primeiro número divisível. Vamos lá. Coloquei mais um exemplo aqui que a gente já pode usar essa outra fatoração aqui. Raiz quarta. Aí já é raiz quarta, não tô trabalhando com raiz quadrada, é raiz quarta. De 256, a gente já até fatorou ele aqui. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. A gente já até fatorou aqui. Se é raiz quarta, eu vou ter que juntar de quanto em quanto? De 4 em 4. De 4 em 4. Então, Professora? Sim. Vou ter que sair, viu? Quem é?
Porque meus irmãos vão ter que usar o Samuel. Tá bom, Meus irmãos vão ter que usar o celular da minha mãe. Depois eu vou postar lá no YouTube, aí você assiste, tá bom? Tá. Então, eu vou juntar de 4 em 4, já que é raiz quarta. Tá ok? Se é raiz quarta, eu junto de 4 em 4. Então, vai ficar 2 elevado a 4 e 2 elevado a 4. Pessoal, não fatorei de novo, porque a gente já tinha fatorado aqui, ó. Tá? 256, aí vai fatorando. Não vou fatorar de novo, não. Tá? Então, eu vou colocar isso dentro da raiz. Raiz quarta de 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 4. Posso tirar os dois de dentro da raiz? Sim. Sim, né? Sim. Então, vai ficar 2 vezes 2. Quanto que é 2 vezes 2? 4. 4. Então, raiz quarta de 256 é 4. Pergunta sobre isso aí. Pergunta sobre encontrar o valor da raiz de números altos. Não, professora, deu para entender. Tranquilo, né? Então tá. Então vamos lá para as propriedades de radiciação. Aqui a gente tem, eu só coloquei duas aqui, que são as mais importantes, que a gente está utilizando. São as propriedades de radiciação. Multiplicação de radicando de mesmo índice, tá? Então, lá na potência, lembra que a gente olhava a base ou a potência? Aqui a gente tem que olhar o índice, tá ok? Se lá a gente olhava a potência, aqui a gente olha o índice. Raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 8, tá? O que ele fala pra gente quando é multiplicação de mesmo índice? Lembrando que índice é o número que fica aqui, ó, de fora da raiz. É o índice. Se eu não tenho nada, eu tenho um 2, tá? Esse é o índice. Ele fala que quando a gente tem uma multiplicação de mesmo índice, a gente conserva o índice, que é conservar a raiz, né? Conserva o índice, que é o 3, e multiplica os radicandos. Os radicandos é o que está dentro da raiz, então multiplica o que está dentro da raiz. 5 vezes 8? 40, eu acho. 40. Então, ficou raiz cúbica de 40. Então, se eu tenho uma multiplicação de mesma raiz, de mesmo índice, eu conservo a raiz, multiplico o que está dentro da raiz. Perguntas nessa propriedade? Não. Tá. Então, passar para a próxima. É Professora? Sim. A senhora pode repetir de novo? Posso sim. Quem pediu, Derek, né? Vou repetir, Derek. Olha aqui. Quando eu tenho... Vou fazer outro exemplo, tá? Para ficar mais fácil. Eu tenho aqui duas raízes. Vou botar a raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 2. Eu tenho duas raízes. Raízes iguais, porque elas são iguais? Porque ela tem o mesmo índice, tá? O índice é 2 aqui, ó, o número que tá aqui fora da raiz é um 2, tá? Então, se elas são raízes iguais, ela tem o mesmo índice e é uma multiplicação, eu conservo a raiz, que é um 2, conservo a raiz, multiplico o que está dentro da raiz. Multiplico o que está dentro da raiz. O que está dentro da raiz é um 8 e um 2. Então, 8 vezes 2. Quanto que é 8 vezes 2? 16. 16. Aí, aqui eu sei minha raiz exata. Quanto que é a raiz quadrada de 16? Esse daqui você sabe. 4. Então, se é exato, a gente coloca aqui. Raiz quadrada de 16, 4. Conserva raiz iguais. Multiplicação de raiz iguais. Conserva a raiz, multiplica o que está dentro da raiz. Compreendeu, Derek? Derek?
Oi, professora. Entendeu? Sim. Tá ok. Então vamos lá. Divisão. Divisão é mais ou menos a mesma propriedade, só que em vez de multiplicar, você vai dividir, ok? Então vou colocar aqui raiz quarta de 49 dividido por raiz quarta de 7. É a mesma raiz? Tem o mesmo índice? Sim. Se é a mesma raiz e tem o mesmo índice, eu conservo a raiz, divido o que está dentro da raiz. 49 dividido para 7. 7. 7. Então, ficou raiz quarta de 7, tá? Se é multiplicação e a mesma raiz, conserva a raiz, multiplica o que está dentro. Se é divisão, conserva a raiz, divido o que está fora. Perguntas nessa propriedade? Não, essa eu entendi. Na primeira atividade que você passou, eu fiquei, nossa senhora, que trem difícil. Aí depois eu fiquei, nossa, era tão simples assim. É, a parte que eu acho que vocês tenham mais dificuldade é só a parte da racionalização mesmo, né? Que é aquela que a gente multiplica pela mesma raiz e tal, que é uma fração. Eu acho que é só aquela parte ali que é mais complicado mesmo. As outras é só questão de costume mesmo, é porque vocês nunca tinham visto. Realmente é mais difícil mesmo, algo que a gente nunca viu, né? Mas agora, depois que vocês entendem as propriedades, fica mais tranquilo. Aí a gente entra na parte de racionalização. Ah, lembrando, vou fazer mais um exemplo aqui, porque só na multiplicação aqui que eu lembrei agora, que é a questão quando entra letra, tá? Quando entra letra, vocês também têm um pouco mais de dificuldade. Vou colocar 4A. Que aí vai entrar a propriedade que a gente, lá na primeira, a propriedade de potência. E vou colocar, peraí. 3A ao quadrado, tá? Quando entra, coloca letras também, eu sinto que vocês têm um pouco mais de dificuldade. Vamos lá. Multiplicação de raiz do mesmo índice é raiz quadrada, certo? Raiz quadrada de 4A vezes raiz quadrada de 3A ao quadrado. Vou multiplicar o que está dentro, conserva a raiz. Conserva a raiz, multiplica o que está dentro da raiz, tá? Número com números. Mas esse trem é complicado para escrever. Número com números, letras com letras, certo? Então, vamos lá. 4 vezes 3. 12. Muito bem, 12. Vezes A vezes A ao quadrado. Aí entra aquela propriedade de potência que a gente trabalhou. São bases iguais, então eu conservo a base, somos expoentes, que é 1 mais 2. Então, A vezes A ao quadrado vai ficar quanto? A ao cubo. A ao cubo. A ao cubo. Professor, Sim. assim, tipo, o A ali não tem expoente, aí coloca 1, né? Isso, se eu não tenho um expoente, eu tenho 1A. Tá? Na potência, quando eu não tenho um expoente, eu tenho 1. Na raiz, quando eu não tenho um índice, eu tenho 2. Tá? Não confundam as coisas, não. Peraí que eu abri o errado aqui pra mim. Aí, entenderam? Quando eu tenho letras, aí eu utilizo a propriedade de potência que a gente trabalhou lá. Conserva-se a base e somos expoentes. Quando as letras são diferentes, 3x vezes raiz quadrada de 2y. Quando as letras são diferentes, a gente ainda faz a multiplicação. Número com número, letra com letra. Raiz igual, conserva a raiz. 3 vezes 2? 6. 6. X vezes y? XY. XY.
XY. Como não são a mesma letra, aí a gente conserva as duas letras aqui, tá? XY. Érica, agora, se esse daqui que tem o A fosse na divisão, aí eu ia fazer o que com o expoente? Somar ou subtrair? Subtrair. 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 Exatamente, tá? Não confundam, não, tá? Se é divisão, a gente resolve da mesma forma, só que em vez de somar os expoentes do A lá, eu vou subtrair os expoentes do A. Pergunta sobre aquelas lá? Acho que não tem, professora. Tá. Então, a gente vem aqui para racionalização de denominadores, que a nossa aula também já assim vai acabar, e eu ainda tenho que mandar o aviso da atividade lá para vocês. Vamos lá. Racionalização de denominadores. Racionalização é quando eu tenho uma fração cujo meu denominador é uma raiz, tá? Quando eu tenho uma fração que o meu denominador é uma raiz, eu não posso deixar esse denominador raiz. O que eu faço? Conservo a minha fração, a primeira, né? Conservo a minha fração, multiplico por outra fração, que o meu denominador vai ser a raiz que ele me deu, tanto como numerador quanto denominador. Porque assim eu consigo anular a minha raiz, tá? Então, eu faço essa multiplicação aqui. Aí, vamos lá. 1 vezes raiz de 5. 1 raiz de 5. Preciso colocar 1? Tem necessidade? Não. Não, então posso colocar só raiz de 5, né? Aí, eu venho aqui. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25. Ok? Vezes, vezes não, desculpa, gente, que já é igual. Igual, consigo resolver aqui exata a minha raiz quadrada de 5? Acho que não. Não, né? Então, eu apenas conservo. Quando não é exato, eu apenas conservo. Agora aqui, raiz quadrada de 25? Sim. 5. Então, ficou raiz quadrada de 5 dividido por 5. A minha missão da racionalização, quando tiver uma fração que o meu denominador é raiz, aí você já sabe que tem que resolver uma racionalização. Então, é você fazer isso aqui. Você tem que sumir com essa raiz aí de baixo. Para mim sumir com essa raiz aí de baixo, eu vou multiplicar, né? Fazer a minha multiplicação de raízes. Tá? Aí, eu vou apagar essa daqui que eu vou usar a mesma, tá? Aí, eu venho aqui para vocês, quando eu tenho uma racionalização que não é raiz quadrada. Colocar raiz quinta. Vou colocar raiz quinta aqui. 1 sobre raiz quinta de 5. 1 sobre raiz quinta de 5. Aí, eu vou multiplicar por qual raiz aqui? Vou fazer a minha multiplicação usando qual raiz aqui? A raiz de baixo. Tá, mas eu preciso acrescentar mais alguma coisa? Expliquei isso pra vocês ontem, quem tava na aula. Alguém lembra? Como assim, professora? Tá elevado a quanto? Tá elevado a 5. O índice é quanto? É 5. Tá ruim pra ver, né? Porque ficou ruim pra escrever. É 5 o índice. Sim. Para mim anular, para mim conseguir tirar esse 5 da raiz, a minha potência tem que ser quanto? 5. 5. E eu já tenho quem aqui? 1. Já tenho 1. Então, eu vou multiplicar minha raiz e minha potência vai estar elevada a quanto? Para mim conseguir ter um 5. 4 no caso. 4. Então, vai ser raiz quinta. Professor, Sim.
Eu não entendi esse começo, não. Tá, vou explicar de novo. Só um minuto. Raiz quinta de 5 elevado a 4. Peraí que eu vou explicar de novo. Deixa eu só escrever aqui. Pra quem falou que não entendeu? Foi o Derek? Eduardo? Ou Derek? Tá. Então vamos lá. Presta atenção, Derek. É o seguinte. Eu tenho aqui uma raiz. Vou pegar essa raiz aqui, a que tá aqui como denominador aqui. Vou pegar ela aqui. Eu tenho uma raiz. Que é raiz quinta de 5. Raiz quinta de 5. Ok? Para mim conseguir tirar esse 5 da raiz, para ele sair da raiz, esse 5 sair da raiz, teria que ser 5 elevado, né? Raiz quinta de 5 elevado a 5. Que aí eu conseguiria anular meu índice com a minha potência e o 5 sairia para fora. Certo? Sim. Tá. Então, para mim tirar o 5 de dentro da raiz, a minha potência tem que ser 5. Só que a minha raiz aqui, que eu tenho aqui, a minha potência do 5 é quem? 1, né? 1, se ele não tá aparecendo, a minha potência é 1. Então, tá faltando quanto para mim chegar no 5? Derek, é 1. Tá faltando quanto para mim chegar no 5? 4. Se tá faltando 4, por isso que eu vou multiplicar aqui pela minha raiz com a minha potência elevada a 4. Porque na hora de eu fazer a multiplicação aqui, eu somo os expoentes. Somos expoentes, quer ver? 1 vezes 5 raiz quinta de 5 elevado a 4. Raiz quinta de 5 elevado a 4. Certo? E quando eu faço as minhas multiplicações aqui de raízes, eu conservo a raiz, né? Que é raiz quinta de 5, raiz quinta, conserva a minha raiz, né? Conserva a base e somos expoentes. Meu expoente é 1 mais 4. Quanto que é 1 mais 4? 5, né? Conservo o meu numerador. Conservo o meu numerador, que é raiz quinta de 5 elevado a 4. Conservo o meu numerador. E resolvo a minha raiz aqui como denominador. Posso tirar o 5 de dentro da raiz agora? Sim. Posso, né? Pode. Então, ficou raiz quinta de 5 elevado a 4 dividido por 5. Ok? Entendi. Tá. Essa, como eu falei pra vocês, essa daqui é mais complicadinha um pouquinho, a questão de prática, tá? Então, sempre assim que vocês não conseguirem fazer, eu dei algum exercício desse que vocês não conseguirem fazer, me manda mensagem no privado que eu explico pra vocês, faço com vocês, tá? Essa daqui realmente pra gente pegar demora um tempinho, tá? Aí eu vou fazer o último aqui de racionalização pra gente concluir a aula de hoje e eu mandar a atividade lá pra vocês, tá? A atividade pode ser entregue até a terça-feira que vem antes da aula. Então, até terça-feira, 10 horas, eu vou receber. Depois de 10 horas, eu vou fechar o questionário lá, tá? Colocar raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 2. Ok? O que eu faço com essa daqui? Como é que eu faço aqui pra mim anular, né? Tirar, sumir com essas raízes aqui como denominador. Quem assistiu a aula de ontem? Elas têm que ser elevadas a 2? Tem o quê? Eles têm que estar elevados a 2?
Mas eu consigo fazer isso fazendo aquela multiplicaçãozinha de raiz, né? Faço aqui, né? Multiplico, pego esse denominador e repito aqui como numerador e denominador. Só que o que vai ter diferente nele aqui? Inverter o sinal. Ele vai Inverte o sinal. negativo. Quem falou O que aí que tá na inverte o sombra sinal? vai pro sol. Ana Carolina. Muito bem, Ana Carolina. Tá craque, hein? Inverto o sinal. Certo? Se era positivo, coloco negativo. Se era negativo, coloco positivo. Então, se é positivo aqui, coloco o meu sinal negativo. Ok? Aí eu faço agora a multiplicaçãozinha. 1 vezes raiz quadrada de 7. Raiz quadrada de 7. Raiz quadrada de 7. 1 vezes menos raiz quadrada de 2. Menos raiz quadrada de 2. Menos raiz quadrada de 2. Ok? Fiz a multiplicação do numerador. Vou fazer agora a multiplicação do denominador. Não se esqueça que o denominador de um lado está multiplicando tudo que está do outro lado. Então, eu vou fazer raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7. Conserva a raiz. 7 vezes 7. 49. 49. Ok? Raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de menos 2. Menos raiz quadrada de 27. Não, 7 vezes 2? 14. 14. Então, menos raiz quadrada de 14. Aí, agora eu vou multiplicar o 2 aqui. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 7. 7 vezes 2? 14. Raiz quadrada de 14 positivo, né? Porque aqui a gente não tinha um sinal negativo. Raiz quadrada de 2 vezes menos raiz quadrada de 2. Mais com menos. Menos raiz quadrada de 4. Menos raiz quadrada de 4. Mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4. Menos raiz quadrada de 4. Vamos lá. Conserva o numerador. Raiz quadrada de 7. Menos raiz quadrada de 2. Tá? Aí eu venho aqui, resolvo o denominador. Raiz quadrada de 49. 7. 7. Menos 14 mais 14. Posso anular aqui, porque vai dar 0, né? Sim. Menos 14 com mais 14, 0. Então, eu posso anular. Aí vem a raiz quadrada de 4. Quanto que é a raiz quadrada de 4? 2. 2 menos 2, porque tem um sinalzinho do negativo lá. Coloco menos 2. Conservo o numerador, raiz quadrada de 7, menos raiz quadrada de 2. Né? 7 menos 2? 5. 5. Então, ficou raiz quadrada de 7 menos raiz quadrada de 2, tá? Eu vou dar alguns exercícios desse daqui para vocês treinarem também, tá? Não vou colocar a devolutiva como valendo nota, mas é uma questão de, né, porque não vai valer nota que vocês não vão devolver, tá?